Bom, vamos agora a alguns exemplos complementares. O que acontece quando nós buscarmos aí a taxa? A taxa seria a nossa incógnita. Esse exemplo vem dizer o seguinte: se eu aplico R$800 durante o período de 3 meses, eu tenho a garantia de resgate de R$ 912,93. Qual que é a taxa dessa aplicação financeira? Percebam que eu posso enxergar tanto uma relação entre P e F, como uma relação entre F e P. Porque eu conheço as duas variáveis. Eu conheço o valor presente de R$800 que vai ser aplicado, conheço o valor futuro que vai ser acumulado desses 3 meses, e a minha incógnita, na verdade, é a taxa. Seria possível resolver este exemplo através da equivalência F dado P? Vejamos. Eu conheço o número de períodos. A taxa eu não conheço. Então vai ficar difícil de fazer o cruzamento. No entanto, eu sei que o valor futuro seria o valor presente multiplicado pelo fator da tabela. Eu posso então fazer uma manobra algébrica, trazendo o P para baixo do F, encontrando que o fator da tabela se resume numa divisão entre F e P. Se eu fizer essa conta, eu conheço 912,93 dividido por 800, portanto o fator a ser encontrado na tabela seria 1,14. Vejamos, eu conheço o número de períodos, que são 3. Trabalhando no sentido horizontal, dentro da linha de 3 períodos, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar, próximo a 4% e 5%, valores, um valor inferior a 1,14 e um valor superior a 1,14. Notem que, se você fizer essa conta, você vai notar que na média aritmética entre esses dois valores está, bem aproximadamente, o valor de 1,14. O que nos leva a entender que a taxa procurada seria de 4,5%. Essa é uma forma, portanto, alternativa de se usar a tabela financeira. Esse exemplo é interessante porque mostra um caso onde é conhecido 2 parâmetros. Nesse caso é P e F, valor presente e valor futuro. Poderia ser valor presente e anuidade, ou valor futuro e anuidade. E a incógnita, na verdade, é a taxa da aplicação. No Excel existe uma função taxa, que permite esse cálculo com extrema facilidade. Inserir função financeira, é a função taxa que nós vamos procurar, e está aqui os parâmetros da função taxa. Ela pede o número de períodos, nesse caso são 3 períodos, a anuidade, nesse caso não existe nenhuma unidade, deixo em branco, o valor presente 800, o valor futuro deve ser negativo, ou o contrário, se um for positivo, o outro tem que ser negativo, o tipo 0. E aí nós temos a resposta da taxa, 4%. Se a gente aumentar as casas decimais, nós vamos ver que é 4,5%. Ok? Nós vamos agora calcular qual que é a taxa de uma aplicação que de R$800 em 3 meses acumula-se um total de 912,93. Então ocorre um investimento de R$800, investimento no momento presente, para que no futuro se acumule um total de 912,93. Esse é o valor futuro positivo após 3 meses de aplicação. A pergunta é: qual que é a taxa dessa aplicação? 4,5%. Muito simples. Bom, o mesmo exemplo. Imagine agora esse mesmo exemplo de aplicação de R$800 com resgate no futuro de 912,93, mas imaginemos que é de nosso conhecimento o valor da taxa, 4,5% ao mês. Portanto, a pergunta é: qual o número de períodos? Qual deverá ser o período de capitalização para que de 800
o montante chegue em 912,93. Mais uma vez, eu tenho uma relação tanto de P com F ou de F com P, uma vez que eu conheço as duas variáveis. Conheço o valor presente e conheço o valor futuro. A pergunta é, qual o número de períodos? Uma outra aplicação bastante simples também do Excel é quando nós buscamos o número de períodos de uma aplicação. Para se obter, a partir de R$ 800, um montante de 912,93 a uma taxa de 4,5%, qual é o número de períodos necessário para que se fique aplicados os R$ 800? Essa pergunta vai ser respondida através da função financeira NP, de número de períodos. NP. Ok. Vamos responder os parâmetros conhecidos. A taxa é 4,5. Pagamento. Não há nenhum pagamento, não há nenhuma série uniforme nesse exemplo. O valor presente, vamos pôr, um dos dois tem que ser negativo. Vamos pôr 800 negativo e o valor futuro positivo. E aí o tipo pode ficar zerado. Ok, a resposta é 3 períodos. Se nós diminuirmos as casas decimais aqui, nós vamos ver que são 3 meses de aplicação. O cálculo a ser feito pela HP12C vai ser do cálculo de número de períodos de uma aplicação. Eu vou limpar a tela primeiramente. É aquela aplicação de R$ 800, uma aplicação, portanto, negativo, no momento presente, que vai render 912,93. Esse vai ser o valor futuro. A taxa da aplicação é 4,5%. A pergunta é, qual é o número de períodos que deve estar sendo aplicado para se render em 3, ou melhor, a taxa de 4,5%, de R$ 800 chegar ao montante de 912. Qual que é o número de períodos? 3 períodos. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, que tenha servido para enriquecimento do conteúdo e para tirar algumas dúvidas. E fica aí um abraço do amigo Urso, professor Molina.